This call is now being recorded. Vamos lá, então. Então, nosso cronograma. Eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente nessa disciplina, tá? Do que foi a sociologia. Eu vou trabalhar basicamente com as aulas síncronas. Eu não vou dar atividade igual foi na outra, não, tá? O primeiro texto que a gente vai trabalhar é o texto do Carl Rogers. Deixa eu só pegar o livro aqui. O Carl Rogers é um autor da comportamental, se eu não me engano, tá? É esse livro aqui, tá? A gente vai trabalhar alguns textos desse livro, e o primeiro texto que a gente vai trabalhar é um texto que se chama Ser o que realmente se é, os objetivos pessoais vistos por um terapeuta. E aí, nesse texto, então, a gente vai fazer esse aspecto introdutório da disciplina, mostrando que a gente não é o que a gente realmente é. Né? Como assim? Que a gente é mais esse personagem no nosso dia a dia do que a nossa essência. O que eu quero trazer é como vocês têm uma noção, um entendimento de que a gente eclipsa a nossa essência, né, que a gente renega a nossa essência a favor de um personagem, que é esse personagem para ser amado. Tá? Então, esse é o texto obrigatório e tem um texto complementar. A gente vai trabalhar, então, sempre com o texto obrigatório. Quem quiser aprofundar, tem o texto complementar, tá? Eu mudei, estou trazendo um cronograma relativamente novo, então ainda não consegui separar uns vídeos. Mas à medida que for aparecendo, eu vou incrementando e vou atualizando no SAP, no PVAnet, e aviso no grupo de WhatsApp também, tá? Então, o primeiro aspecto é isso, a gente dar-se conta desse personagem, de que a gente é um personagem, de que a gente está distante da nossa essência, e que grande parte da nossa angústia é decorrente disso, porque o nosso inconsciente, no final das contas, sabe que a gente é esse personagem. E isso nos causa uma insegurança muito grande, porque lá dentro do inconsciente há algo que nos diz que se a gente for a nossa essência, for o que a gente a gente não vai ser amado, não vai ser aceito. Então a gente tem que negar essa nossa essência e ser um personagem. Tá? Então esse texto é para isso, para trazer à tona essa relação entre o personagem e a nossa essência, tá? Que depois vai ser trabalhado nos traços de personalidade como sendo o caráter específico. Tá? O segundo aspecto, o segundo texto do Carl Rogers também, que é o texto O que significa tornar-se pessoa. Então, é esse processo de um encontro da essência. Eu peguei os textos hoje, a digitalização deles, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir disponibilizar no PVAnet. Aí eu vou ver como é que eu faço. Talvez eu vou tentar disponibilizar pelo Google, o Google Docs. Eu vou tentar criar um link para ver se vocês conseguem acessar. Primeiro eu vou tentar baixar no PVAnet. Se não der certo, aí eu crio esse link para vocês poderem baixar os textos, tá bom? Só o livro do Jung, que
ele tem na internet disponível, gratuito, aí vocês procuram e baixam, tá? Depois, então, a gente entra então, no Jung. O livro que a gente vai usar do Jung chama O Homem e Seus Símbolos. E o terceiro encontro nosso, que o conteúdo, então, são noções sobre estados e processos mentais, que são os fundamentos da compreensão da realidade, que é o processo de individuação, que é a hora que a gente começa a se dar conta que é um indivíduo, que é um sujeito. E eu estou trazendo textos sobre a dimensão simbólica, né, o homem e seus símbolos, porque a dimensão simbólica é aquilo que, o universo simbólico é aquilo que produz a nossa realidade. Então, agora a gente vai aprofundar na questão da dimensão simbólica, entender que todo o entendimento, a explicação, né, o nosso mundo, a nossa realidade, ela é erguida pelos símbolos. Então, a gente ancora a nossa realidade toda nos símbolos. Os símbolos, ele tem um caráter material. Pode ser objetos, pode ser gestos, pode ser cenas, e pode ser a fala. A linguagem, ela é toda simbólica, né? Formada por símbolos, por letras, né? E tem a linguagem numérica também, que também é simbólica, a linguagem por sinais também é simbólica. Então, a gente entender mais profundamente essa dimensão simbólica e como que essa dimensão simbólica estrutura toda a nossa realidade. E para isso a gente precisa entender que a nossa realidade ela é fundamentada em significados, tá? Então, é os significados que a gente dá para as coisas. Por isso que a gente cria várias verdades e por isso que a gente é capaz de criar uma verdade diferente da nossa essência. Porque aí a gente produz significados diferentes da nossa essência. E esse significado pode vir através da fala. Então, quando alguém vira e fala, né, que eu falei, pegando um exemplo, retomando um exemplo que eu falei, quando alguém vira e fala assim, nossa, como fulano gosta de mim. Ele está criando para ele mesmo esse significado de que ele é benquisto, que as pessoas gostam dele. Para quê? Para suprir uma carência interna, né? Então, ele usa a linguagem como universo simbólico para produzir a verdade que vai suprir a necessidade da carência. E aí tem um capítulo do livro do Jung, que é o funcionamento consciente e inconsciente da mente, que o texto se chama Chegando ao Inconsciente. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho o texto obrigatório. Aqui, vocês podem perceber que dessa maneira que está aqui, é a maneira como deve ser feita as referências bibliográficas de acordo com a BNT. Então, preste atenção nisso aqui, porque isso vocês vão usar na vida acadêmica inteira de vocês, tá? Isso está na norma da ABNT. O livro é esse, né? Então, é o do Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos, que é o nome do livro, da cidade do Rio de Janeiro, a editora HarperCollins, do ano de 2020. E o texto é Chegando ao Inconsciente. Então, o que acontece? Vocês vão, igualzinho nos outros livros, né, na disciplina de Sociologia, vocês vão procurar no sumário, aonde está escrito o texto, né, o inconsciente, procurar e ler. Eu não estou colocando qual capítulo que é, porque pode mudar de uma versão de um ano para outro, de uma edição para outra. Como a minha edição é de 2020, então eu estou colocando só o título do texto, tá? Aí vocês procuram na versão que vocês baixarem. Ela geralmente é semelhante, não muda muito. Mas pode mudar a página, pode mudar às vezes um capítulo, tá? Depois a gente volta aos textos do Ruiz, daquele livro Paradoxos do Imaginário, tá? Aí aqui, vocês fiquem atentos, porque são vários textos, tá? Então aqui coloquei vários textos, estão vendo? Tem o texto A, que é imagem e representação. O texto B é o desejo estabelece as pontes do sentido. O C, o simbólico e do signo ao mito. A co-implicação simbólica e a transitividade da imagem simbólica e a persistência da definição lógica.
Isso tudo aqui está explicando a dimensão simbólica, como que ela funciona, como que ela produz a nossa realidade. Então, por exemplo, imagem e representação vai falar que tudo que temos são representações, imagem das coisas, e não as coisas em si. E aí o Cláudio vai falar que nessas imagens, essas imagens são embasadas em fantasias e ilusões infantis. Então a gente tem determinadas necessidades infantis que a gente produz uma imagem que ela é ilusória, que ela é uma fantasia, ela é uma representação fantasiosa, ou seja, não é real. Tá? E isso tudo acontece por causa dos desejos, que são os desejos que são os motivadores, né, desejos e necessidades que são os motivadores dessa produção, dessa imagem fantasiosa da realidade. Então, a gente utiliza os símbolos para poder fazer isso. E aí a gente vai discutir a dimensão simbólica como sendo a dimensão aonde a gente faz a expressão do desejo para criar a imagem. Ou seja, o desejo e a necessidade me demanda, me criam uma determinada motivação, eu vou selecionar dentro do universo simbólico, eu vou selecionar aqueles aspectos simbólicos, aqueles símbolos que são mais coerentes para criar a imagem ilusória de satisfação do meu desejo. Então é basicamente isso que a gente vai discutir nesse tema, que isso é um aspecto muito importante do funcionamento do ser humano. Tá? Quem quiser aprofundar, está aqui então os textos complementares. Ainda dentro da dimensão simbólica, vocês podem perceber que a gente vai trabalhar muito a dimensão simbólica, a gente tem outro texto do Jung, tá? Agora os símbolos em uma análise individual. Aí, percebam o seguinte, vocês estão acompanhando, estão vendo aí, né? Olha como que está estruturado, então. Eu tenho o conteúdo, ele é um conteúdo que está dentro do programa da disciplina. Aqui é o tema que está sendo tratado nessa aula específica. Esse é o texto obrigatório para resenha. Então, a gente vai trabalhar de novo no esquema de resenha. É o texto que descreve, que explica esse tema. Tem o texto complementar para quem quiser aprofundar. Tem aqui, olha, a atividade que vai acontecer no dia 18/3, que é o quê? Entrega da resenha 6, que vai acontecer no PVA-NET, igual foi na Sociologia, e também no dia 18/3 a gente tem a aula síncrona, que vai discutir esse texto, esse tema, né? Vai discutir esse tema a partir desse texto, tá? Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Então, no dia 25, a gente tem uma prova, e aí vocês percebam que a prova é 2 horas de prova. Então, a primeira parte da aula do dia 25 é uma prova. Mas também vai ter a segunda parte, que é uma aula, tá? Então, a gente vai ter 2 horas de prova, encerra às 8h10, e às 8h30 a gente vai ter uma aula normal, então, com entrega de resenha e tudo, tá? Aí, a gente tem um feriado e volta no dia 8. Aqui tem um detalhezinho. Eu estou com uma programação, eu estou para ir para uma aldeia no Peru no dia 20, no dia 1º de abril. Na verdade, dia 1º de abril eu tenho que estar lá. Então, eu devo sair daqui do Brasil mais ou menos por volta do dia 30 ou do dia 29. Então, eu vou estar de férias, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar as aulas todas prontas, igual muitas vezes eu fiz na Sociologia, de falar com vocês, ó, gente, entra nesse link aí e assiste a aula que eu já fiz o vídeo. Então, eu vou fazer os vídeos das aulas, vou deixar as aulas prontas, e aí vocês assistem no dia informado, vocês assistem a aula, tá? E fazem a entrega da resenha normalmente. Então, como a gente está no período remoto, né? Não vai alterar em nada a consecução da nossa disciplina, tá? A única coisa é que eu não vou conseguir tirar alguma dúvida e nem vou conseguir conversar no WhatsApp, porque eu vou estar dentro da floresta amazônica, não tem internet lá, não tem luz lá,
tá? Então, eu não vou conseguir dar esse acesso para vocês, mas os textos vão estar disponíveis, os vídeos dos textos vão estar disponíveis, a entrega no PVAnet vai estar disponível, então a disciplina corre normalmente, tá? Quem tiver algum problema, me manda e-mail antes da entrega ou no momento da entrega, ok? Chegar 10 horas da noite, 11 horas da noite, falar, oh, professor, não consegui, aí complica as coisas para o meu lado, né? Bom, então no dia 8 a gente começa a estudar, então, neurose, caráter e personalidade. Né? A neurose como sendo esse movimento do esquecimento de si para poder viver um personagem. Só que a gente vai trabalhar esse personagem aqui dentro dos traços de personalidade, que aí, então, é o que a gente vai chamar de caráter e personalidade, tá? Que é o personagem que a gente cria, a persona, né? Alguém citou aí. Tá? E aí a gente vai... esses traços de personalidade, eles têm um conjunto de traços específicos que é um atalho para o processo terapêutico, tá? Aí, então, a gente já começa a estudar os livros do Cláudio. Aí, aqui, a gente está entrando dentro da Gestalt. Quando a gente vai trabalhar com Jung, a gente está entrando na psicanálise. E quando a gente vai trabalhar com o Cláudio, a gente está entrando dentro da Gestalt, da psicologia, né? Aqui no dia... Isso, aqui no dia 25, a gente está trazendo... Eu vou trazer para vocês um artigo que é falando sobre a memória inconsciente que o Freud traz, que são os treinamentos de memória. Então, a gente entra com mecanismos de defesa, entendendo o que são os mecanismos de defesa. Aí a gente vê um texto do Fritz Perls. O Fritz Perls foi um psicólogo que foi um dos piores, que, na verdade, ele foi quem desenvolveu a abordagem gestáltica. Tá? Ele foi contemporâneo do Freud, eles até, às vezes, têm alguns... Na época, eles não tinham vídeo dos congressos, mas eles gravavam e depois publicavam os diálogos. Então, tem diálogos do Fritz Perls com Freud. Então, a gente traz um texto sobre os mecanismos de defesa. Esse é um texto muito interessante, porque explica o que é o mecanismo de defesa, né, e os mecanismos de defesa, de um modo geral, são as estratégias que a gente tem de escapar da realidade, de anestesiar a realidade. E aí o Fritz Perls vai trazer, eu não sei quantos conjuntos, não sei se é 4 ou 5 pares de estratégias de evasão da dor e da realidade. É muito interessante esse texto, vale muito a pena. Aí, então, a gente entra nos modelos de personalidade, nos traços de personalidade, que é os 9 tipos de personalidade que o Cláudio Naranjo vai trazer para a gente. Que hoje tem sido muito discutido como o Enneagrama da personalidade, trabalhado na USP, na FGV e pelo SEBRAE. Então, a gente passa 3 aulas trazendo isso. Na verdade, eu gostaria de trabalhar isso de uma maneira até um pouco mais aprofundada, mas eu tive alguns problemas numa disciplina anterior e eu resolvi mudar por causa disso. Aí, o que eu posso fazer com vocês? Os traços de personalidade dá uma disciplina sozinho, só ele dá uma disciplina, trabalhar cada traço. Os traços de personalidades, geralmente, os alunos gostam muito. E o pessoal até sai comentando para a universidade afora, não sei se vocês já escutaram dos traços de personalidade. Se vocês quiserem aprofundar, depois eu dou para vocês uma optativa só sobre traço de personalidade. Que aí, como ela é optativa, eu posso só trabalhar traço de personalidade dentro da disciplina, tá? E aí trazer os elementos da Gestalt e aprofundar um pouco na questão da neurose e da formação do personagem, e aí então a gente entrar em traço por traço e esmiuçar e ter uma profundidade maior nos traços por traço, tá? Aí a gente tem uma outra avaliação no dia 13 de maio, e aí a gente caminha para os finalmente da disciplina, que trazendo as conclusões sobre como isso pode ser aplicado na administração. Tá?
E eu vou fazer essa discussão através de um texto do Carl Rogers, que vai falar sobre uma formulação provisória de uma lei geral das relações interpessoais, trazendo esse aspecto da administração como sendo a gestão de relações interpessoais. Aí é o mesmo esquema, tá? Do dia 13. Tem a prova nas primeiras 2 horas e nas segundas 2 horas, aula, tá? E no dia 20 de maio, a avaliação final para quem tiver de prova final. Bom, estrutura do nosso curso, formas de avaliação. Dessa vez eu vou dar 40 pontos de resenha, porque os textos são mais densos, são mais difíceis. Então, para ajudar vocês a resolver a vida de vocês. E aí vocês perceberam que só passa aperto nas minhas disciplinas quem brincar com as resenhas, né? E quem entrega as resenhas vai tranquilo, tá? As resenhas continuam valendo 3 pontos, dessa vez são 15 resenhas, ou, deixa eu ver, 14 resenhas, tá? Então a gente tem aí 42 pontos para poder ficar tranquilo. Bom, o formato para resenha, né? Resenhas são resenhas do tipo descritivas, que são textos dissertativos que devem explicar o tema da aula definido no cronograma, tendo como embasamento o texto obrigatório. A resenha é um texto em que argumenta-se sobre um tema específico, explicando a partir de conceitos e definições teóricas embasado em textos científicos, ou no texto sugerido pelo professor. Então, na sociologia, muita gente fez resumo do texto. Uma resenha não é resumo do texto. Eu até acabei deixando passar em alguns casos, mas é que agora nós vamos aprofundar, porque esses, né, primeiro semestre e tal, mas agora já é o segundo semestre, então agora vocês vão fazer resenha, tá? É um texto argumentativo sobre o texto específico. Não é resumo. Quero deixar isso bem claro, que resenha não é resumo, tá? Ela tem um cunho mais técnico, científico, e no final vocês podem colocar considerações de cunho opinativo. Então, resenha não é resumo, ok? A resenha deve ter no mínimo uma página, no máximo 3. Ou seja, 4 parágrafos não resenha nada. Ainda mais texto da profundidade que tem aqui, viu, galera? Então, assim, vocês não adianta me entregar uma página de resenha e falar que está resenhado, que não. A resenha, vocês vão explicar o texto de uma maneira mais técnica. E como vocês explicam o texto do Freud com 4 parágrafos, com 5 parágrafos numa única página? Não é assim que funciona, não, tá? Então, vamos fazer um negócio bem feito, para vocês entenderem a ideia do texto, para ficar mais fácil na hora de estudar para a prova. Então, já faz uma resenha que vai trazer os conteúdos que o texto traz, para que na hora da prova vocês não passem aperto, que já tem um arcabouço para ficar mais fácil estudar para a prova. Senão é muito texto para na hora da prova. Muita gente não seguiu o formato da estrutura da resenha, né? O formato que eu pedi. Então, dessa vez eu vou cobrar, tá? A letra que tem que ser, o recuo que tem que ser, o espaçamento entre linhas, não vou aceitar espaçamento 1,5 e espaçamento duplo, não vou aceitar. Então, agora vocês vão obedecer direitinho o que está sendo pedido, tá? Tá tudo aqui definido no cronograma, direitinho. Então, por favor, tenham esse zelo, tenham esse cuidado de praticar as normas que são exigidas. Então, se tiver fora da norma, eu vou zerar a resenha dessa vez. Não vou aceitar fora da norma, ok? E aí eu bati o olho, tá fora da norma, espaçamento e meio, eu não vou nem ler, já vou dar 0 de uma vez, tá? Tá gravado, tá avisado. Tá? Então, agora vocês vão ter o zelo de seguir bonitinho, vocês precisam aprender isso. Tá? A seguir um pouco os regulamentos, a seguir, seguir um pouco a norma. Então, uma das coisas que eu vou ensinar para vocês nessa disciplina é seguir o regulamento. Tá? Então, vocês vão seguir direitinho o que está sendo descrito como regulamento aqui. Então, está tudo definidinho. Quando vocês abrirem o documento do Word, que está no PVAnet, já está formatado dessa maneira aqui. Algumas pessoas falam assim, porque meu computador desformatou. Não aceito, porque está escrito aqui as normas como que tem que ser, então você vai lá, faz a formatação e coloca na forma direitinho, tá bom? Outra coisa, não é aceito resenha fora da data do cronograma, tá?
Para casos de doença ou alguma eventualidade, corre e me manda um e-mail avisando que está acontecendo alguma coisa que não vai poder mandar a resenha, ok? E aí manda depois, tá bom? Mas tem que comprovar para mim que aconteceu alguma coisa. As entregas das resenhas acontecerão impreterivelmente no PVAnet, ou seja, não aceito resenha fora do prazo e por e-mail, tá bom? Mesmo dentro do prazo por e-mail também não aceito. Né, eu vou fazer aquele esqueminha de estipular as entregas no PVAnet e eu sugiro para vocês que dê um print na hora da entrega e guarda esse print, porque às vezes o PVAnet dá alguns problemas e aí vocês têm esse print como comprovante de que vocês fizeram a submissão da resenha, né? Porque às vezes não aparece no PVNet. Aconteceu alguns casos na disciplina passada. Então, guarda esse print, porque aí vocês ficam guarnecidos de que foi um problema no meu PVNet. Ok? Bom, então, enquanto estrutura da disciplina, é isso. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? A hora de perguntar é agora, para a gente deixar claro, porque mais para frente, em relação à prova, não sei. Ainda não sei como é que eu vou fazer essa questão da prova, talvez eu siga o formato que estava na, na sociologia. Lembrando disso, né? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Gratidão mesmo. Tem que ser entregue em PDF, tá? Para não acontecer problemas de distorção, de falta de formatação, ou eu não conseguir abrir no meu computador, tá? Então tem que ser entregue em PDF, as resenhas, tá? Já vou até acrescentar isso no plano de ensino e fazer a alteração. Essa questão do PDF é muito importante, gente, muito importante. Todo trabalho que vocês forem entregar na graduação, entrega em PDF para não acontecer problema com formatação. Os alunos de computação, eu não aceito outro formato. Vocês me entregam uns formatos aí de vez em quando que eu não consigo nem abrir, tá? Então é PDF. Vocês usam outro sistema aí porque eu não consigo abrir. Então vocês fazem pode fazer no sistema que vocês usam, mas depois converte para PDF e me entrega em PDF, tá? Eu não aceito outro formato. Eu sou do tipo analfabete, tá? Eu sou ruim com tecnologia, eu apanho para essa tecnologia aqui. Meu celular é tudo simples, meu computador é tudo simples, meu negócio é mato e livro. Eu não gosto nem de ler no computador, tá? Eu prefiro aqui, ó. Tudo aqui, ó. Os livros, tudo aqui, ó. Eu gosto de papel, tá? Então, aqui, ó. Tudo no papel. Tá bom? Eu sou muito ruim com tecnologia. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Ô Paulo, o que que é a questão da aula síncrona? Não entendi. Não, depois você já explicou já. Beleza. Tranquilo. Pessoal, questão das aulas gravadas tem que disponibilizar, tá? Isso uma determinação da Pró-Reitoria de Ensino, tá? Então, outros professores também têm que disponibilizar. Vou disponibilizar as aulas, tá bom? Ô, Roger, sobre o retorno em relação às resenhas, olha, é muito difícil para mim, tá? Dar um retorno para todo mundo, porque eu tenho
essa disciplina são quase 50 alunos matriculados. Então, por isso que eu não consigo dar o feedback, porque eu estou gastando muito tempo gravando aula, fazendo as videoaulas, eu ainda tenho coordenação de curso, tenho que publicar, tem projeto de pesquisa, tem projeto de extensão, então, assim, eu trabalho aí mais do que 40 horas por semana. E aí eu não consigo dar um retorno particular, tá, para cada um. Tem às vezes algum aluno ou outro me pede algumas coisas, eu até consigo fazer umas análises, mas assim, né, no tempo que eu puder aqui. E além disso tudo, eu estou com criança pequena em casa, né? Então, vocês podem ver minhas olheiras aí, ó, dormindo 4, 5 horas por dia, com sorte 6, tá? Não, Então, infelizmente, às vezes fica difícil, tá? E aí eu peço desculpa por isso, porque é uma falha que acontece, mas é uma falha dentro de uma questão estrutural que realmente é impossível, senão eu vou começar a trabalhar 80 horas por semana, e eu tenho família também, né? Tá não bom? te pergunto é porque você falou sobre as resenhas da sociologia, entendeu? Você deixou passar algumas coisas e tal. Aí às vezes a gente acha que fez, né, tudo certo e às vezes dessa vez você não vai aceitar, entendeu? Não, não, mas aí o que eu estou falando muito, assim, o que eu mais sou crítico em relação às resenhas é porque, em relação, assim, igual eu falei, espaçamento e e-mail, né, cara? Aí tem galera que coloca espaçamento duplo para dar uma página. Aí entra naquelas coisas assim, tentando, né, criar jeitinho, eu não gosto dos jeitinhos, sabe? Aí depois fala assim, não, professor, mas deu uma página, mas tá de espaçamento duplo, não foi 4 parágrafos, não, os parágrafos tão grandes, mas espaçamento duplo. Então, assim, é o jeitinho que cansa, sabe? Bobagem. Eu Ah, pego então é só mais. nessa situação, né? Não, mas não é só essa situação, não. Eu vou dar uma lida na resenha, só que assim, como eu não consigo dar os feedbacks da maneira como deveria ser dado, eu também não vou fazer a avaliação a ferro e fogo. E vocês viram que eu dou uma aliviada um pouco nas avaliações. Só que, claro, né, gente, o problema é que eu falar isso, vocês pegam e usam isso como um argumento para fazer resenha de qualquer jeito. Depois vai virar e falar assim, Alexandre, porque você falou que ia pegar... Não, tá gravado aqui, tá? Eu não aceito qualquer tipo de resenha, vocês sabem disso, tá? Então, não é porque eu não vou conseguir dar o feedback da maneira como eu deveria que eu vou deixar de corrigir e vou deixar passar qualquer coisa, não. Tá? Então, vamos trabalhar do jeitinho que tem que trabalhar, nós vamos trabalhar belezinha. Depois eu vou aceitar argumento falando que, porque você falou, não, não é isso, não. Em momento nenhum eu falei que eu vou largar para lá. Porque a correção é feita, eu não consigo dar o feedback, porque aí eu teria que sentar com um por um e explicar um por um. E isso aqui não dá para fazer, porque são quase 50 alunos, né? Tá? Então, e isso esse semestre está tranquilo, porque geralmente eu tenho uma média de mais de 100 alunos. Então, imagina se eu... E resenha praticamente toda semana. Então, se eu for ficar dando feedback, vou viver por conta de dar feedback de resenha. Tá? Então, não aceito isso como argumento, não, tá, galera? Tranquilo, valeu. Uma da forma que eu tenho de dar o feedback é com aquelas avaliações, né? Que eu vou soltando a nota. E aí eu tento soltar a nota com mais frequência, tá? E aí, pela nota que eu dou lá, você já pode perceber a avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida específica, entre em contato comigo, que no tempo que eu puder, eu respondo, tá bom? Isso é uma forma que tem de dar o feedback, né? Então, o meu feedback é assim, eu não consigo devolver a resenha falando, teve esse e esse erro, aqui deveria ter sido tal coisa e tal, mas a publicação das notas, né, é uma forma de feedback, né? Então, não fica completamente sem feedback. Vocês podem fazer a avaliação pelo nível da resenha que está pela nota, tá bom? Bom, a galera da computação está falando assim, é isso que eu falei, né? Se vocês precisarem, entre em contato comigo e a gente vai dando esse feedback. A resenha, de um modo geral, gente, ela é um texto crítico. Então, se vocês fizerem um texto crítico, ler o texto com calma e ir explicando aquilo que vocês entenderam do texto, é isso que é a resenha. Aí não vai dar problema, não, tá? E serve para a galera da computação, serve para todo mundo que estiver fazendo a disciplina. O problema que acontece é que muitas vezes a galera lê o texto de qualquer jeito,
vai na internet e copia coisas da internet, cola na resenha, aí depois vem falar que fez, aí isso aí, pô, isso aí eu acho sacanagem. Às vezes eu estou vendo que a pessoa está com dificuldade de escrever, está com dificuldade de entender o texto, mas lê o texto, está tentando elaborar o texto e está tentando lá, está tentando, assim, está fazendo esforço, né, de entender, de escrever, e isso aí eu avalio positivamente na hora que eu estou avaliando a resenha. Então, eu não vou punir uma pessoa que está com dificuldade de escrever e de entender o texto. Eu não, tem pessoas que copia e cola trecho do texto e cola na resenha. Eu vou do zero logo, você cópia. Ou então tira em alguma coisa pega uma outra resenha da internet e cola. Isso eu dou zero logo. Então, assim, ficar copiando texto, ficar copiando parte, fragmento do texto e colando, isso não é resenha. Tem gente que me entrega 5 páginas de resenha, é assim, segundo o autor, um exemplo, segundo o Jung, ele falou 2 pontos. Vai lá e coloca lá 8 linhas, 9 linhas do que o Jung falou. Ah, que segundo o Jung, não, isso não é uma resenha. Né? Ficar copiando fala de autor para ganhar espaço e colocar 3. Isso não é resenha, não. Tá? Eu conheço essas estratégias tudo, já fui aluno, já fiz, e eu sei como é que funciona, galera. Tá? E eu não aceito. É um texto crítico, é um texto você tentando falar, olha, eu entendi isso e isso. Para mim, então, o funcionamento do sujeito é isso e isso. Vou pegar um exemplo aqui. Eu até coloco os temas a serem discutidos. Vou pegar um texto aqui, tá? Vou compartilhar a tela aí. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Então, aqui, ó. A resenha, então, dessa aula de 15/4. Então, o que vocês precisam discutir na resenha? Vocês têm que falar um pouco de noções sobre estados e processos mentais que vocês entenderam. Então, vocês vão falar, descrever na resenha o que são mecanismos de defesa. O que vocês entenderam que são mecanismos de defesa, tá? Então, está falando, então, só pelo conteúdo e pelo tema, vocês já podem perceber que os mecanismos de defesa formam estados e processos mentais, né? E aí o que eu estou falando aqui agora é do meu traço de personalidade, tá? Essa explicação está relacionada com o meu traço. Então, vocês já sabem que o mecanismo de defesa produz estados mentais e processos mentais. Então, você já tem que falar como o mecanismo de defesa produz estados mentais e processos mentais. E aí, vocês vão usar isso a partir do texto do Fritz Perls. Então, vocês vão falar assim, olha, mecanismos de defesa, segundo o Fritz Perls, são elementos utilizados para poder fazer uma desconexão com a verdade essencial, para poder criar uma possibilidade de alívio da angústia e da dor, e aí com isso tem essa estratégia, então tem muita coisa para ser descrito, entendeu? Isso é uma resenha, tá? É vocês explicarem esse tema que está aí a partir do texto. Então, o mecanismo de defesa é isso, isso. Em relação aos traços de modelo de traço de personalidade, é mais simples, né? Vocês vão aqui descrever o que é o ego 5, o que é o ego 6, o que é o ego 7, né? E é mais tranquilo, né? Vou passar mais ou menos um por um aqui para vocês terem uma ideia. Do dia 11, a primeira resenha. Então, está falando aqui, ó, ao encontro da essência do eu, né? E o texto é ser o que realmente se é. Então, vocês vão descrever como que é, o que o autor está falando aqui, o que é ser nós mesmos, o que é encontrar essa essência, como é que funciona essa essência, como é que essa essência ela é eclipsada pelo personagem, como é que a gente foge da nossa essência, por que a gente foge da nossa essência. Então, vocês vão discutir essas coisas, né? Depois, ainda ao encontro da essência do eu, o que significa tornar-se pessoa. Então, o que o Carl Rogers está falando do ser
pessoa. Significa, então, apropriar-se de si mesmo. Como que é esse apropriar-se de si mesmo? Como isso acontece? Por que que a gente distancia dessa apropriação? Quais as dificuldades? E discutindo aquilo que o autor vai falando ao longo do texto. Depois, no dia 25, a resenha 3, está falando fundamentos da compreensão da realidade. O texto é o processo de individuação. Então, como que é esse processo de individuação? Como que ele acontece? O que é? O que o autor, que é o Franz, ele está dentro do livro do Jung, né? O que ele está falando que é esse processo de tornar-se um indivíduo? O que é esse processo de individuação? Ele está descrevendo esse processo de individuação a partir da formação de um personagem dentro de um aspecto social, ou ele está falando da emancipação do sujeito em relação a esse personagem do aspecto social, e aí a gente se torna um indivíduo quando a gente começa a assumir a nossa essência e ser o que a gente realmente é e ter coragem para isso. Então, vocês vão discutindo um pouco esses aspectos, né? Precisa ler o texto para vocês poderem entender o que está lá dentro. O funcionamento consciente e inconsciente da mente. Então, como que é esse funcionamento inconsciente e inconsciente? O Jung está falando, chegando ao inconsciente. Então, o que é o inconsciente? Como que ele funciona? Qual a relação que ele tem com o consciente? O que é o consciente? Como que ele funciona? Qual a relação que eles têm de um com o outro? A resenha 5, a gente então começa a entrar na dimensão simbólica. Então, está falando representações como parâmetro da significação da realidade. Então, o texto, né, imagem e representação, vocês vão falar, então, que a nossa realidade é uma imagem, uma representação, uma fantasia, que é ancorada em relação ao desejo. Como que isso acontece? Como que o desejo faz essa motivação? Como que o desejo faz a ponte do sentido? Como que o simbólico entra nisso tudo para poder fazer a produção da imagem, da representação? E ir discutindo essas coisas, né? Igual eu já falei no vídeo um pouco. Depois, os símbolos em uma análise individual, né? Então, vai falar da apropriação que o sujeito tem dos símbolos para poder produzir a própria realidade. Então, como que o sujeito produz a própria realidade a partir da utilização dos símbolos? Como que é essa apropriação subjetiva, individual dos símbolos? Como que o sujeito compreende os símbolos? Como que o sujeito utiliza os símbolos para produzir a própria realidade? Depois vem falar dos trilhamentos de memória, como que funcionam os trilhamentos de memória, como que aí vai falar dessa questão, né, que a gente faz uma percepção de alguma coisa, aí a gente volta no trilhamento de memória para poder explicar aquela coisa, e aí a coisa ela se transforma, né, porque ela perde a essência, aí ela vira uma representação, né, vendo o texto anterior, e aí já não é mais aquela coisa, é uma representação daquela coisa, que vai estar embasada nas memórias que a gente tem. Então, explicando esse funcionamento, né, escrever um texto explicando como isso funciona, como que a gente faz isso, né, como que a gente, então, entende a nossa realidade a partir das memórias que a gente tem, a partir da construção de uma representação embasada na memória, na utilização dos símbolos. O texto vai falando isso para vocês, né? O texto vai explicando essas coisas, né? Depois, o tema é neurose, caráter e personalidade. Então, vocês vão descrever o que é a neurose, o que é o caráter, o que é a personalidade, o que uma coisa tem a ver com a outra, elas são as mesmas coisas, elas possuem coisas diferentes, como que elas se entrelaçam, né? O que é cada coisa, como que funciona cada coisa. E quando vocês ficarem com dificuldade, aqui, ó, o texto complementar ajuda a entender isso, tá? Falei do mecanismo de defesa, né? Aí entra na questão dos modelos dos traços de personalidade. Entenderam um pouco, então, a questão das resenhas? É isso, é fazer um texto explicando aquele tema, né? O que quer dizer, o que vocês entenderam que quer dizer, tá? E precisa ler o texto, na hora que vocês lerem o texto, vocês vão entender mais profundamente. A questão, galera, vocês vão me desculpar, assim, a sinceridade, tá? É que muitas vezes eu entendo que... Só um minutinho. Tá. Muitas vezes eu entendo que os problemas são gerados porque há um certo comodismo, que vocês vão perceber que esse mesmo comodismo
de querer o mais fácil e querer o melhor resultado, fazendo menos esforço com o mais fácil, isso a gente leva para o aparelho psíquico. E aí a gente se embola e a vida vira uma confusão porque a gente não quer ter o trabalho de atravessar os processos. E muitas vezes as resenhas complicam porque não lê o texto da maneira como deveria ler, não tem calma para ler o texto, quer ler o texto rápido, quer ler de qualquer jeito, quer escrever a resenha rápida, quer escrever de qualquer jeito, e aí isso complica tudo. Aí é mais fácil é mais fácil enrolar, né? É mais fácil copiar um parágrafo aqui, ganhar espaço, ir lá na internet, né? E aí vira uma enrolação e quer que eu engula um negócio desse, né? É uma sacanagem, né? Sacanagem comigo, sacanagem com quem faz, porque aí na hora da prova vai fazer o quê? Vai ter que ler o texto de qualquer maneira, e aí vai ler o texto sob pressão, não vai fazer uma boa prova porque não entendeu o texto, né? Por isso que é importante, então, ir com calma, ler a resenha, colocar na resenha aquele aspecto que você entendeu do texto, para na hora que chegar a prova está mais fácil estudar, né? Então, faz com carinho que não tem problema não, né? Eu tive resenhas maravilhosas, assim, eu vou citar, porque o Ângelo fez resenhas muito boas, mas também dedicou muito à disciplina, não teve esse comodismo, né? Deve ter tido uma trabalheira, ficou cansado, mas fez, né? Tá, o Paulo também teve resenhas boas, Vânia também teve resenhas boas, tá bom? Então, em relação às resenhas, é isso, tá? Pessoal da computação que está fazendo a disciplina, ouviu falar dos egos, né? Ouviu falar muito dos egos. Só que essa disciplina eu vou falar menos dos egos, tá? E eu estou fazendo isso por causa de um processo que eu sofri em relação aos egos, porque um dos argumentos é que a disciplina ficou muito embasada nos egos, então eu resolvi mudar para eu não ter mais que dar satisfação sobre isso. Então, hoje eu utilizo a base da USP e da FGV e utilizo a base da psicologia. Então, agora eu não vou ter que dar mais satisfação e ter esse aborrecimento que eu tive, tá? Eu vou falar dos egos, tá? O modelo que eu estou trazendo é os egos, tá? Só que eu não vou, antes eu ancorava a disciplina nos egos, e dessa vez eu não vou fazer isso, não. Eu vou dar um outro aspecto. Por isso que eu falei que, se vocês quiserem, depois a gente faz uma optativa com os egos e aprofunda neles, tá? Nessa eu vou passar mais rápido, tá? Infelizmente, assim, eu vou me resguardar um pouco, eu estou com criança pequena agora, eu não quero agora ter algumas dores de cabeça que eu tive para trás, tá? Então, eu vou me resguardar, porque aí agora está aí o cronograma todo baseado na psicologia, que também é bem legal e a gente vai ter um aspecto bem interessante, tá? E os egos, eles são mais tranquilos, assim. E aí tem uma coisa, pessoal, que é importante também, tá? Não, eu dou optativa para vocês, tem a optativa dos egos, e aí, o que acontece? Com essa base conceitual que eu estou dando nessa disciplina, vocês vão fazer uma disciplina dos egos muito mais profunda, tá? E aí vocês vão ter um aproveitamento muito melhor na disciplina dos egos, porque vocês vão ter esse entendimento da base da neurose, do mecanismo de defesa, e aí depois vocês vão começar, aí vocês vão entender o ego, como que o ego é um mecanismo de defesa, como que o ego é uma base neurótica, e ego e personalidade é a mesma coisa, tá? Eu não coloquei o termo ego no cronograma, mas quando eu estou falando de ego e personalidade, eu estou falando a mesma coisa, tá? Vocês podem perceber que tem muito da discussão dos ego e personalidade na disciplina. Só que aí uma discussão mais conceitual e eu trabalhando menos o modelo. Mas aí, numa optativa, a gente pega e aprofunda. Então, na hora que vocês quiserem fazer optativa, eu sempre faço isso. Eu converso com as turmas e eu vejo com as turmas o que as turmas querem de optativa. E aí eu oferto, tá? Tem uns optativos de relações de poder, que também é bem legal, bem legal. A gente pode fazer uma optativa só de simbolismo, que também é bem legal.
A gente pode fazer optativas sobre os egos e aprofundar, e aí pode trazer elementos de trabalho de Gestalt para a sala de aula, que também é bem legal, tá? Pode fazer uma optativa só de Gestalt, então tem várias possibilidades, tá? E o ego é uma delas, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, na hora que chegar as optativas, vocês podem falar, Alexandre, vamos trabalhar os egos, a gente quer ver os egos, que aí a gente trabalha, que é bom que vocês vão estar mais maduro com a questão do funcionamento do inconsciente e tal, aí vocês vão ter mais aproveitamento com os egos, tá? Então o processo vai ser melhor, tá bom? Pedro Silva, quem que é o Pedro Silva? Já fez a disciplina comigo? Ah, sim, 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 sim. Isso. Você participou de uma que foi massa pra caramba, né? Aquela, a gente nem fez uma parte de ego, mas foi uma disciplina mais com base na Gestalt, né? A gente viu umas questões do ego, mas também tinha uma base de Gestalt muito forte na disciplina, isso. Foi um formato, aquela disciplina foi muito legal. Para mim, foi uma das disciplinas mais legais que eu já dei, assim. Teve muita transformação bonita, né? Teve uns casos bem legais lá. Isso mesmo. E tem disciplinas também que a gente pode ficar, aí pode fazer uma disciplina só do ego, e pegar ego por ego, assim, e aprofundar, destrinchar, porque aí são os tipos de personalidade, né? E cada tipo tem 3 subtipos, e aí a gente pode pegar os subtipos também. Geralmente, na disciplina de psicologia, eu nem entro nos subtipos, mas aí no optativo a gente tem tempo para entrar. Muita coisa legal que dá para fazer, tá? Então é isso, galera. A gente vai trabalhar agora essa questão inconsciente, entender, para ganhar uma carga conceitual de maturidade, para depois aprofundar e fazer uns trabalhos, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, tá bom. Então, ficamos por aqui. Tá? Boa noite para vocês. Dorme com Deus. Semana que vem já pau quebrando com os textos, tá bom? E aí a gente vai conversando no WhatsApp e eu vou falando para vocês aí como que eu vou fazer para disponibilizar os textos, tá bom? Lembrando que o Jung tem disponível na internet, então vocês podem pegar. Um abraço para vocês, até mais, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.